Aumenta um pouquinho aí, Jorge. Me ajuda, pelo amor de Cristo. Aleluia. Quando nós olhamos, irmãos, para a palavra do Senhor, nós vemos quem? Nós vemos um homem por nome Moisés. A Bíblia diz que Moisés foi levantado por Deus em um tempo de crise espiritual, em um tempo que o povo estava decadente, porque a Bíblia diz que o faraó que fez aliança com José, a Bíblia diz que aquele faraó ele morre, e ele tinha um coração bom, tinha feito aliança com José, filho de Jacó, mas a Bíblia diz que ele vem a falecer, ele vem morrer, e a Bíblia diz que agora o povo estava oprimido, sendo oprimido por o outro faraó, e a Bíblia diz que quanto mais faraó, ele temia, porque ele tinha visto, aleluia, que o judeu e que o povo de Deus crescia abundantemente, e a Bíblia diz que ele ficou com medo disso, aleluia. Ele disse: olha, eu tenho visto que esse povo tem se multiplicado, e este povo ele vai se levantar contra nós, e agora, se eles fazem guerra contra nós, eles são muito, porque eles estão crescendo numerosamente. E a Bíblia diz que então, aleluia, alguém dá uma ideia e diz: sabe o que você faz? Mata todas as crianças, mata todos os homens que nascerem. E a Bíblia diz que as mulheres eles deixavam vivos. Olha o plano de Deus. A Bíblia diz que Joquebede, aleluia, fica grávida, e a Bíblia diz que ela vai dar um filho, vai dar a luz a um filho que se chamar Moisés. Todo mundo conhece a história. A Bíblia diz, aleluia, que ele fica 3 meses sem chorar. A Bíblia diz que Deus guarda, a Bíblia diz que Deus protege Moisés, porque era plano de Deus, que Deus levantar Moisés como um libertador. Agora entenda, olha o mistério de Deus. Como é que uma criança recém-nascida, ela fica 3 meses sem chorar? Meu Deus. Como é que uma criança que acabara de nascer consegue ficar 3 meses sem chorar? Consiga você. Eu quero ver quem é este que pode fazer uma criança, aleluia, recém-nascida, ficar 3 meses calada, sem chorar de fome, sem chorar de sede, sem chorar de frio. Não tem como, é impossível. Mas eu quero te dizer que quando Deus ele tem projeto, ele faz. Aleluia. Eu quero dizer que quando Deus ele quer operar, ninguém pede. Quando Deus ele quer fazer, ele faz e não pede satisfação. Agora a Bíblia Sagrada diz que Moisés ele vai crescer, e por apertar os soldados, por apertar o cedo, a Bíblia diz que a sua mãe, aleluia, coloca Moisés no cesto, e a Bíblia diz que ele vai ser criado pela filha de Faraó. A Bíblia diz que Moisés ele cresce, ele está se preparando, Jorge, para tomar conta do Egito. Ele está se preparando, preparou em toda a língua, em toda a ciência, em toda a sabedoria, para tomar conta do Egito. Morrendo o Faraó, quem assumiria o trono seria Moisés, porque Faraó não tinha filhos, seria, aleluia, Moisés que assumiria. Mas a Bíblia Sagrada diz que o plano de Deus era outro na vida de Moisés. Aleluia, aleluia. Muitas das vezes nós preparamos um plano, arquitetamos, mas não dá certo. Sabe por quê? Porque a Bíblia faz se cumprir o que está escrito. A Bíblia diz que do homem é a preparação do coração, mas a resposta sai da boca de Deus. Você pode preparar, você pode arquitetar, você pode sonhar, mas se Deus não tiver um negócio, não dá certo. A Bíblia diz que ele está preparado. Agora a Bíblia diz que ele vê aleluia, soldado maltratando um hebreu ou um judeu, como você queira. E a Bíblia Sagrada diz que Moisés, no ato da sua revolta em livrar os seus irmãos, a Bíblia diz que ele mata. Olha como inicia o ministério de Moisés. A Bíblia diz que ele mata o homem, e ele vai esconder o homem. A Bíblia diz que ele enterra sobre a areia. Entenda, a Bíblia diz que não há nada oculto que não há de ser revelado. Aleluia. Ele mata e foge, tem que fugir. A Bíblia diz que há tempos atrás, agora ele vê outra situação. Ele começa, aleluia, os homens começam a importunar Moisés, dizendo, e eles estavam comentando sobre o que Moisés tinha feito. E a Bíblia diz que Moisés chega na hora, e Moisés fica irado com aquilo. Aí alguém olha para Moisés e diz: você vai matar nós? Como
como você matou o outro e enterrou. Tem sempre alguém vendo. Tem sempre alguém olhando teus passos, observando. Além de Deus, tem sempre alguém de olho em você. Tem sempre alguém querendo te apontar. Tem sempre alguém querendo julgar um ato que você fez no passado. Sabe por que tem muita gente que não cresce? Porque ele está preso no passado. Ei, irmão, olha para cá. Deus não está interessado no teu passado, porque a Bíblia diz, aleluia, que o seu passado ele joga no lago do esquecimento e dos seus pecados. Deus não se lembra mais. Aleluia. Deus não está preocupado, aleluia, com o teu passado. Deus quer saber do teu agora, do teu presente, de como você é hoje na casa de Deus, de como você é hoje na presença do Senhor. Deus. Então deixa o seu passado para trás e olha para Cristo. Olha enquanto o diabo só acusa e aponta nosso passado, Deus esfrega na cara dele o nosso futuro. Aleluia. Não, você não entendeu. Aleluia. Senão você teria dado glória a Deus aí. Enquanto o diabo acusa pelaquilo que você fez, Deus, aleluia, te exalta pelaquilo que Deus vai fazer. O teu passado pode não ter sido um passado bom. Entenda isso. O teu presente pode não estar sendo muito bom, mas eu quero te dizer, aleluia, que o Deus do teu futuro está preparando uma bênção para você. Aleluia, o diabo é especialista em acusar passado. Deus é especialista em ver o futuro e transformar o futuro. Entenda, o homem te julga hoje, você está se julgando hoje, mas Deus, Ele te vê lá na frente. Aleluia. E a Bíblia diz que o último estado, ele será maior do que o primeiro. Aleluia. A Bíblia diz que a glória da segunda será maior do que o da primeira. Verdade, Deus, aleluia. Glória a Deus. Agora a Bíblia Sagrada diz que Moisés, ele foge, e a Bíblia diz que ele vai habitar, aleluia, na casa de Jetro. E a Bíblia diz que lá ele se casa e passa tempo. Agora entenda, Moisés fez tudo de errado, agora Deus o chama para a obra. Meu Deus, Aleluia. aleluia. Ele está apacentando as ovelhas de Jetro, seu sogro, e diz a Bíblia que uma das ovelhas se perde, e ele vai atrás da ovelha. Moisés agora não é mais culto, Moisés agora não sabe falar mais eloquentemente. Alguns historiadores dizem que Moisés era gago. Aleluia, coloca defeito em Moisés. Entenda, o teu defeito não importa qual é a tua falha, o importante é o que Deus ele vai fazer na tua vida. Tem gente que diz, eu não sei falar. Quando Deus tem, irmão, Ele usa jumenta. Quando Deus quer levantar, o galo fala, o mundo prega, porque quando Deus quer, interessa. Aleluia. Então diga para o teu irmão, para de dar desculpa e faz a obra. Aleluia. Glória a Deus. Não, cutuca ele, diga, para de dar desculpa e faz a obra, vaso. Porque operando Deus impedirá. Aleluia. Faz a obra, faz a obra. Glória a Deus. Aleluia. Não dá desculpa para Deus, Deus te Glória a conhece. Deus. Não dá desculpa para não fazer, Deus te conhece. A Bíblia diz que ele vai agora atrás da ovelha. E chegando lá, a Bíblia diz que ele vai ter uma surpresa. Ele vai ter o primeiro encontro dele com Deus. A Bíblia diz que ele olha e observa, meu pastor, uma sarça está ardendo em fogo. Oh, glória a Deus. E era normal a sarça arder e queimar. Era normal, porque o fogo, aleluia, secava a sarça. E o fogo, aleluia, queimava a sarça. Ela nascia pela manhã e à tarde a sarça já estava morta. Mas a Bíblia diz que quando Moisés ele vê aquilo, ele fica normal. Mas o que chama a atenção de Moisés é que o fogo não